E hoje nós vamos falar aí sobre os resultados da empresa WEG que foram apresentados aí no terceiro trimestre de 2023. Empresa essa que mesmo apresentando aí um bom resultado no terceiro trimestre de 2023, né, teve aí uma desvalorização realizada em suas ações no mercado da Bolsa Brasileira. Parece que os investidores, né, esperavam ou tinham uma expectativa muito maior sobre o que seriam os resultados da empresa. Então, logo que apresentou aí, né, os seus resultados, a empresa teve uma variação negativa em suas ações. Como a gente vai falar em resultados, né, quero relembrar para vocês que aqui no site Análise de Ações, nós temos aqui a opção onde você vai vir em ações, agenda de resultados, e você vai ter aqui, né, uma lista completa, né, com as principais empresas da Bolsa de Valores e a data que cada uma delas vai divulgar os resultados referente aí ao terceiro trimestre de 2023. Lembrando também que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui apresentado. E também te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se! Já partindo aqui para o nosso conteúdo, vamos falar aí sobre os números que a empresa apresentou agora no terceiro trimestre. Podemos observar aqui que a empresa teve uma receita líquida de 8,1 bilhões de reais, né, um aumento aí de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA, né, veio com uma margem de 21,5%, um EBITDA aí muito bom, né, com um crescimento aqui de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA teve um total aí de 1,7 bilhões de reais. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, teve aqui um retorno de 35,4%, um aumento aí de 7,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Dando continuidade aqui, vamos continuar falando em relação ao retorno sobre o capital investido da empresa. No terceiro trimestre, como a gente viu, cresceu 7,5 pontos percentuais aqui o ROIC. O lucro operacional após os impostos, levando em consideração que o resultado acumulado nos últimos 12 meses teve um crescimento de 33,7% em relação ao período anterior. O capital investido pela empresa teve um aumento aqui de 5,5% em relação ao terceiro trimestre de 2022. E falando aqui sobre o desempenho das áreas de negócios no terceiro trimestre de 2023, a empresa teve melhora em algumas linhas de negócio e teve piora, né, em outras. Em sua maioria, basicamente todas as linhas de negócio tiveram redução aí, né, nos seus volumes em relação à receita líquida. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os equipamentos eletroeletrônicos industriais, que representa aí 47,3% do total da receita líquida da empresa, né, quando a gente fala de mercado interno, eles tiveram um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no mercado externo, eles tiveram uma diminuição nessa receita, né, de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente fala em geração, transmissão e distribuição de energia, GTD, que representa 39,9% da receita líquida da empresa, a gente vê, né, que teve uma redução de 6,1% no mercado interno, né, e um crescimento de 48,7% no mercado externo. Então, a gente vê que no mercado externo, nessa parte de GTD, né, geração, transmissão e distribuição de energia, a empresa conseguiu, né, ter um crescimento bem expressivo. Quando a gente fala da parte de motores comerciais e appliances, né, a gente vê que isso representa 8,3% da receita líquida da empresa, né, e no mercado interno teve uma redução de 4,2% na receita líquida e no mercado externo teve aí uma redução de 7,1%. Tintas e vernizes, que representa 4,5% da receita total da empresa, teve uma diminuição no interno de 6,8% e no externo de 10%. A gente vê que a empresa, né, na maior parte das suas linhas de atuação, eles tiveram reduções aí, algumas reduções significativas, como os 10% em tintas e vernizes do mercado externo, né, mas a gente também percebe que em relação ao GTD no mercado externo, eles tiveram um crescimento muito relevante de 48%, né, aí nesses números referente a esse segmento. Então isso aqui já é um ponto aí que a gente pode entender o porquê o mercado reagiu dessa forma. Em relação a investimento, nós temos dois pontos aqui.
O primeiro ponto é que a empresa, né, realizou aí a compra de um terreno no México, né? Então, esse foi um dos investimentos que ela realizou aí agora no terceiro trimestre de 2023. E eles anunciaram aí também, né, uma grande negociação onde vai ser uma das maiores aquisições já realizadas pela WEG, né? Onde eles vão adquirir diversos negócios de uma outra empresa, no caso da marca Regal Rexnord, certo? Essa transação vai ser aí no valor total de 2 bilhões de reais, onde eles vão comprar, né, linhas de motores e geradores. Essa aquisição ela ainda está em andamento, precisa ser realizado ainda, né, a finalização desse negócio. Eles estão esperando, né, aí a liberação dos órgãos competentes. Então é algo que provavelmente só vai entrar dentro do resultado da empresa, né, em 2024. Então, apesar de ter sido anunciado agora, né, a negociação, provavelmente a gente só vai ver os resultados dessa empresa entrando dentro do consolidado da WEG lá em 2024. Continuar olhando aqui, né, a questão dos números da WEG. A gente vai vir agora para a demonstração de resultados consolidados dela, olhando aqui para o trimestral, e a gente vai começar a entender um pouco o porquê o mercado, né, acabou tendo essa repercussão negativa em relação ao resultado da WEG, mesmo sendo um resultado com crescimento. Quando a gente olha aqui, né, para a receita operacional líquida, a gente vê que a empresa, em relação ao segundo trimestre de 2023, ela teve um crescimento negativo de 1,2%. E ela veio com esse crescimento negativo em relação ao segundo trimestre de 2023, né, em todas as linhas aqui. Quando a gente olha para o lucro bruto, teve um decréscimo de 5,1%. Lucro antes dos impostos, decréscimo de 6%. Lucro líquido, decréscimo de 4%. EBITDA, decréscimo de 5%. E o lucro por ação, decréscimo de 4%. Só que quando a gente compara o terceiro trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2022, a gente percebe que a empresa teve crescimento nos seus números. Na receita operacional líquida, por exemplo, teve um crescimento de 2,1%. No lucro bruto, um crescimento de 8,1%. No lucro antes dos impostos, um crescimento de 11,8%. Lucro líquido do exercício, 13,3% de crescimento. EBITDA, um crescimento de 10,9%. E lucro por ação, um crescimento de 13,3%. Então, isso quer dizer que o mercado provavelmente estava esperando, né, que o crescimento do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre de 2023, né, fosse maior, né? Então, assim, mas não foi o que aconteceu. Quando a gente vem aqui para o consolidado de 9 meses, fica bem claro que o crescimento da WEG ainda continua, onde a receita operacional líquida, né, aqui comparando os 9 meses de 2023 contra os 9 meses de 2022, teve um crescimento de 9,2%. Lucro bruto cresceu 26%. Lucro antes dos impostos cresceu 33%. Lucro líquido cresceu 32,2%. A EBITDA cresceu 29,7% e o lucro por ação cresceu 32,2%. Então, a gente percebe, né, que a expectativa que o mercado tinha colocado sobre a empresa era muito maior, né, do que aquilo que ela entregou. Quando a gente vai aqui, né, para olhar essa questão da cotação, por exemplo, a gente vê que a empresa nos últimos 12 meses ela está com a desvalorização aqui, né, de 9%. A gente percebe que a empresa chegou ali, né, a ter uma cotação de aproximadamente R$40, né, e ela teve agora essa redução. E a gente vê, né, que de maio de 2022, onde ela chegou a valer R$24 ali, ela teve aqui uma alta expectativa realizada pelo mercado, onde ela chegou a bater esses R$40 e veio andando nesse patamar entre R$38 e R$40, né, conforme ela vinha apresentando os resultados. Como esse resultado do terceiro trimestre ele foi abaixo daquilo que o mercado esperava, o mercado acabou realizando, né, essa desvalorização nas ações, se tornando um mercado vendedor. Mas quando a gente olha ali para os números da empresa, comparando os 9 meses de 2023 contra os 9 meses de 2022, a gente percebe que a empresa continua entregando seus crescimentos, né? Crescimento na receita aproximado ali de 25%, né, que é o crescimento que ela vem tendo. Só que o mercado provavelmente esperava que ela tivesse com expectativa de crescimento na casa de 30% a 35%
né, que seria mais ou menos algo equivalente ao que aconteceu em relação, né, a 2021 para 2022 e de 2020 para 2023. E também aqui em relação, né, à margem EBITDA da empresa, né, que veio aqui se mantendo mais ou menos no mesmo patamar e esperava-se um crescimento maior. Então assim, a gente vê que a empresa continua boa, continua entregando resultados, provavelmente agora no curto prazo vai passar a pagar um pouco menos de dividendo devido às aquisições, se bem, né, que a empresa ela tem um belo de um caixa que a gente pode enxergar, né, vindo aqui e observando, né, essa comparação aqui da caixa versus a dívida líquida e dívida bruta da empresa. Então a gente vê aqui, né, que pegando os dados dos últimos 12 meses, a empresa tem um caixa de 5,4 bilhões de reais. Enquanto isso, a dívida bruta da empresa é de apenas 2,7 bilhões de reais, fazendo com que ela tenha aí, né, 2,6 bilhões de reais de dívida líquida. Ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida. Então, mesmo ela fazendo essa aquisição, ela tem dinheiro em caixa para pagar essa aquisição que ela está realizando e ainda fica ali, né, com uma dívida líquida bem tranquila. Então, a empresa continua dando bons resultados, a empresa tem uma robustez muito interessante no caixa, mantém um crescimento aqui do seu ROI, né, mantém uma margem líquida bem interessante, a receita líquida da empresa continua em crescimento, né, e assim como o seu lucro líquido. É claro que em patamares menores e a gente sabe que toda empresa, né, ela vai chegar um momento que esse crescimento ele vai dar uma desacelerada, a empresa vai passar um tempo provavelmente andando ali de lado com a sua cotação, com os seus resultados, né? É o que o mercado chama aí de respiro, né? É igual a gente quando a gente vai correr, né, que a gente dá aquele pique para chegar mais rápido com uma maior velocidade, né, em um período e depois a gente tem que diminuir a velocidade para normalizar a respiração e conseguir ganhar um novo fôlego para fazer um novo pico, né? Então, mesma coisa as empresas, elas vão ter aí um crescimento mais acelerado por um tempo e depois, né, ela vai dar uma diminuição nesse crescimento para conseguir respirar, para voltar a crescer. Como a gente olha aqui, né, para o crescimento da receita da empresa de 2014 para cá, a gente vê que a empresa saiu lá de 7 bilhões de reais em receita, né, para 23 bilhões de reais em receita em 2021 e agora 31 bilhões de receita em 2023. Então a gente vê, né, que a empresa cresceu muito, o mercado esperava que a empresa continuasse crescendo dessa forma, né, mas é aquilo, né, tudo chega um momento que há necessidade de um respiro. Então assim, essa volatilidade que o mercado mostrou aqui nas ações não é nada para preocupar os investidores, né? É algo natural do mercado, quando se há uma expectativa maior, né, do que realmente é o resultado entregue, mas a empresa continua entregando bons resultados, né, e continua aí sendo uma boa empresa, continua sendo a WEG. Né? Sem mais nada a dizer, diz para mim qual é a sua visão, né, sobre esse movimento do mercado, o que você acha desse resultado que a empresa apresentou. Vamos discutir sobre isso e vou ficando por aqui. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ok? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.